No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que já passa dos 109 mil dólares e está muito próximo da sua máxima histórica de 111 mil dólares. Eu usei o auxílio do ChatGPT para tentar estimar o próximo topo e o próximo fundo do Bitcoin, então é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. E vamos dar uma olhada então. Bom, o cenário geral consiste basicamente em cada vez mais pessoas aí percebendo o colapso das moedas fiduciárias, como eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal. Então o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994. Além disso, temos uma crise da dívida nos Estados Unidos e em quase todo o mundo. Nos Estados Unidos, especificamente, já temos mais de 37 trilhões de dólares de dívida essa que dificilmente será paga, e basicamente os investidores no mundo estão migrando para ativos como ouro, que está muito próximo da máxima histórica, e mais especificamente aqui, de forma mais notável ainda, para o Bitcoin, que está também muito próximo da sua máxima histórica. Além disso, o ciclo do Bitcoin ele geralmente ocorre de 4 em 4 anos, então para exemplificar aqui para vocês na tela a gente tem um gráfico do preço do Bitcoin. Em 2017 tivemos um topo, em 2021 tivemos outro topo, 4 anos depois, e agora em 2025 temos outro topo. Lembrando que esses ciclos têm a ver com o halving do Bitcoin, que é o momento onde as recompensas dos mineradores caem pela metade. Bom, dito tudo isso, o disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas como a vida do holder é um pouco mais pacata, nós gostamos de fazer essas projeções de cenário. E o que eu perguntei para o ChatGPT então, de forma atualizada? Eu perguntei qual será o próximo topo e fundo do Bitcoin. Hoje está em 109.574,9 dólares. E o ChatGPT fez algumas estimativas aqui com base em algumas tendências. Então, primeiramente, ele fala dos ciclos do Bitcoin, que eu já expliquei aqui para vocês nesse vídeo, que geralmente acontecem de 4 em 4 anos e são motivados aí, tem a ver com o ciclo de halving, que é quando a redução é feita, a redução pela metade da emissão de novos Bitcoins acontece. Bom, e daí que ele explica, cada ciclo tende a ter uma fase de acumulação pós-topo anterior, uma fase de explosão de alta cerca de um ano após o halving, um topo de ciclo seguindo por uma correção forte e um fundo de ciclo próximo do halving seguinte. Voltando aqui para o gráfico, aqui, então, por exemplo, a gente teve aqui de novembro de 2021 até dezembro de 2022, mais 70% de queda em dólar do Bitcoin. De dezembro de 2017 até dezembro de 2018, quase 80% de dólar, 80% de queda aqui em dólar no preço do Bitcoin. Então, esse é o período de correção, geralmente. E um fundo de ciclo próximo do halving seguinte. Então, geralmente, isso acontece. Quer dizer que vai continuar acontecendo no futuro? Não, a gente não tem como prever o futuro. Mas, analisando aí essas tendências, o que aconteceu no passado, a gente pode tentar estimar aí o que pode acontecer também no futuro, se essa tendência se repetir. Então, aqui temos o topo e o mínimo de cada ciclo. Em 2017, por exemplo, foi de 200 a 20 mil dólares, não em 2017 especificamente, né, mas no ciclo aí, cujo topo foi em 2017. No ciclo cujo topo foi em 2021, foi de 3 mil dólares a 69 mil dólares, correção aqui também pós-topo, ali em torno de 70% a 80%. E agora, então, no início do ciclo, o preço mínimo do ciclo, segundo a análise aqui do ChatGPT, seria de 16 mil dólares em 2022, e agora a gente não sabe qual vai ser o topo. A gente já chegou em 111 mil dólares e não sabemos qual será o topo. Bom, então qual que é a projeção aqui para o próximo topo? Baseando-se em ciclos anteriores, onde os topos se multiplicaram por 10 a 20 vezes desde o fundo, temos o fundo do ciclo atual em 16 mil dólares em novembro de 2022 e o multiplicador esperado conservador de 6 vezes a 15 vezes. Então aqui temos algumas projeções. Cenário conservador, 6 vezes, seria 96 mil dólares, já foi ultrapassado, já passamos disso, então a gente pode riscar esse cenário aqui. Esse cenário não aconteceu porque já passamos dos 96 mil dólares, inclusive estamos em 109 agora. O cenário moderado seria de 10 vezes. 10 vezes seria 160 mil dólares. E aqui vocês podem ver aí o potencial do Bitcoin, certo? Um cenário moderado de valorização é 10 vezes. Cara, isso daqui é realmente um absurdo.
enfim. Seguindo aqui, o cenário otimista, 15 vezes chegando em 240 mil dólares. Super ciclo, 20 vezes chegando em 320 mil dólares. Estimativa realista de topo entre 180 mil dólares e 250 mil dólares, segundo aí a estimativa do ChatGPT, claro que com viés das nossas últimas conversas e por aí vai. Bom, com maior probabilidade para 2025, início de 2026. Final do ano aí de 2025 e 2026, então. E a projeção por fundo, certo? Qual pode ser o fundo do preço do Bitcoin? Então aqui, segundo a projeção do ChatGPT, isso aconteceria aí entre 2026 e 2027. Então, após o topo, o Bitcoin historicamente corrige entre 75% e 85%. E aplicando esse padrão, se o topo for 180 mil dólares, o fundo será entre 27 mil dólares e 45 mil dólares. Se o topo for de 250 mil dólares, o fundo pode ser entre 37 mil dólares e 62 mil dólares. Mas atenção, o fundo nunca volta ao nível anterior, ou pelo menos nunca voltou, né? A gente não tem como saber se isso vai continuar acontecendo. Talvez tiver uma grande crise global desencadeada pelo colapso das moedas fiduciárias e da dívida nos Estados Unidos e no mundo inteiro, o mundo fique sem liquidez e a gente tenha um cenário atípico. Pode ser que aconteça? Até pode, mas enfim, historicamente, nunca o fundo voltou ao nível anterior. E o fundo do próximo ciclo, então, pode ser muito mais alto do que 16 mil dólares de 2022. Uma estimativa realista de fundo seria entre 40 mil dólares e 60 mil dólares, segundo essa análise aqui, com base num topo de 200 mil dólares. Então, seria essa estimativa. O que pode mudar essa projeção, então? Fatores que podem acelerar ou atrasar. No caso aqui, os que podem acelerar, então, uma alta mais rápida. Crise de confiança nas moedas fiduciárias, que já está acontecendo. A gente teve, inclusive, o rebaixamento da dívida dos Estados Unidos recentemente. Colapso do sistema de dívida global, que também já está acontecendo. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal. Dívida de mais de 37 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Adoção acelerada por países e empresas, que também está acontecendo. A gente já mostrou aqui em alguns vídeos do canal os maiores detentores do Bitcoin. E a gente tem em top 10, então, já o governo dos Estados Unidos e o governo da China, que estão competindo aí com empresas, com ETFs, com fundos de investimento na corrida do Bitcoin. Já falei sobre esse ponto aqui. Um novo ETF global à abertura regulatória no G20. Eles colocam como ponto positivo aqui. Enfim. A questão regulatória, a controvérsia, certo? Mas seguindo, então, é uma alta mais lenta, uma recessão global forte. Como eu comentei, o Bitcoin ele ainda se comporta como um ativo de alta volatilidade. Então, por exemplo, se vocês observarem nesse gráfico aqui, tem o gráfico em roxo do Bitcoin, em cinza do SP500. E, por exemplo, quando teve essa última queda aqui, a gente viu que ambos os ativos caíram. É mais difícil de observar essa relação quando a gente volta um pouco no tempo, porque as medidas aqui as escalas são muito diferentes, certo? Mas trazendo mais pro presente aqui a gente consegue ver. Então, recentemente a gente teve essa queda em 2025, caiu o SP500, caiu o Bitcoin junto, um pouquinho depois ali, certo? Bom, então seguindo aqui, crise global, claro, crise de liquidez, recessão global forte, medidas regulatórias hostis nos Estados Unidos e no mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque no mundo, se for um país tipo o Brasil, meio que o Bitcoin não liga muito para isso. E queda nos mercados de tecnologia e liquidez. Qual a conclusão, então? Se o ciclo continuar no ritmo histórico, devemos ter o topo entre 180 mil dólares e 250 mil dólares até meados de 2026, e o fundo entre 40 mil dólares e 60 mil dólares em 2027. Bitcoin é um ativo escasso com ciclos longos e alta assimétrica. Entender o topo e fundo ajuda a se posicionar, mas mais importante que acertar o ponto exato é estar acumulando e exposto no momento certo. Bom, então, interessante aqui a conclusão do ChatGPT. Eu acho muito interessante aqui, porque muitas pessoas novas aí no Bitcoin costumam fazer o erro clássico, que é comprar na alta e vender na baixa. Então, certamente, muitos investidores pequenos fazem isso quando o Bitcoin está no topo aqui, por exemplo, como aconteceu em 2022, estava aí em 60 e poucos mil dólares. Todo mundo estava falando sobre Bitcoin, era um tema quente aí em notícias, portais de notícia, reportagens no YouTube, por aí vai. Daí a pessoa resolve comprar o Bitcoin e o preço começa a cair. Cai para 40 mil dólares, cai para
30 e poucos mil dólares, sobe um pouquinho, daí eles pensam, vai recuperar. Não, ele continua caindo. Cai até 20 e poucos e cai até 16 mil dólares. E o cara comprou em 61 mil dólares, ele se desespera, ele pensa, cara, eu já perdi 70% aí do dinheiro que eu investi, então vou vender essa desgraça. E depois o preço começa a subir. Isso já aconteceu com um monte de gente, não vai deixar de acontecer, mas se você começa a entender um pouco mais os ciclos, dos riscos, das oportunidades, se você entende que em uma recessão o preço do Bitcoin pode cair bastante também, que é um ativo muito volátil, você pode se posicionar, ver se faz sentido para você, ou se não faz sentido, se você não está preparado para tanta volatilidade, e tomar sua própria decisão, porque eu acredito que adultos aí devem ter a liberdade de tomar sua decisão, seja ela boa ou ruim, e arcar com as consequências, certo? Então é isso, essa é a análise de hoje. Eu achei bem prudente, eu achei bem interessante, pé no chão aí a estimativa no ChatGPT, e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Qual vocês acham que será o topo e o fundo do Bitcoin? O próximo topo e o próximo fundo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade de seção nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até amanhã no próximo vídeo e até mais.